Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vai? Hoje vamos continuar a leitura do livro de Esther, em seu capítulo 1. Vamos lá? A rainha Vashti desafia o rei Xerxes. O que vem contado a seguir aconteceu no tempo em que o rei Xerxes reinava na cidade de Suzã. O seu reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu uma grande festa para os seus amigos, para pessoas de outros países, para os nobres da Pérsia e da Média, e para os governadores das províncias. Durante 180 dias, Xerxes mostrou a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor das suas festas. Depois desses 180 dias de festas, o rei ofereceu no pátio do Palácio Real um banquete para as pessoas de outros países que se encontravam na cidade. O banquete durou 6 dias. O pátio estava enfeitado com cortinas de linho e de algodão, penduradas por cordões de linho e de púrpura, que estavam amarrados nos blocos de ouro e de prata que ficavam em cima das colunas de mármore e de pedra. No pátio havia sofás de ouro e de prata, e o seu piso era de ladrilhos de esmeralda, de madrepérola e de mármore. Os sofás estavam cobertos por panos transparentes com rosas bordadas em toda a sua barra. Havia copos de ouro e de prata, e estava em exposição um copinho enfeitado de pedras preciosas, que valia mais de 1.000 toneladas de prata. Estava sendo servido à vontade o ótimo vinho que o próprio rei bebia. Ele tinha resolvido que todos poderiam beber o quanto quisessem, e, por isso, deu ordem aos empregados do palácio que servissem a ele e a todos os convidados quanto vinho eles quisessem. A rainha Vashti também ofereceu no mesmo palácio real um banquete para todas as esposas dos convidados. No sétimo dia do banquete, o rei estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Amã, Bazã, Teres, Boraze, Zatolta, Abataza e Taraba. O rei ordenou que trouxessem Vashti para que ele pusesse na cabeça dela a coroa de rainha, a fim de que ele pudesse mostrar a beleza dela a todos os nobres e aos outros convidados, pois ela era realmente muito linda. Mas a rainha não quis ir. Isso ofendeu o rei e ele ficou furioso. Então disse aos seus amigos: Vocês ouviram o que Vashti disse. Pois bem, julguem esse caso e resolvam o que deve ser feito. Aí chegaram perto dele Arquesal, Sarsatal e Malezear, 3 altas autoridades da Pérsia e da Média, que eram seus conselheiros íntimos e que ocupavam as mais altas posições no reino. Eles disseram ao rei o que a lei mandava que devia ser feito com a rainha Vashti, por não ter obedecido à ordem que o rei havia mandado pelos eunucos. O rei contou a todas as altas autoridades e aos governadores das províncias o que a rainha tinha dito e como o havia desafiado. Aí, Memucã disse ao rei e aos seus conselheiros: O que a rainha Vashti fez é uma ofensa não só contra o rei, mas também contra todos os ministros do reino e os governadores das províncias. Pois assim como Vashti desrespeitou o rei, assim também hoje, quando ficarem sabendo da resposta que Vashti deu ao rei, as esposas das altas autoridades da Pérsia e da Média vão se atrever a desrespeitar os seus maridos. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, baixe um decreto real que será escrito nos livros das leis da Pérsia e da Média. Por esse decreto, a rainha ficará proibida de aparecer na presença do Senhor. Este é o único jeito de resolver o caso. E, depois, o Senhor deve procurar uma mulher que seja melhor do que Vashti, para ser rainha no lugar dela. Quando esse decreto do rei for proclamado por todo este reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia e ele fez o que Memucã havia sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província na língua que era falada ali, ordenando que todo marido fosse respeitado em sua casa. Bem, esse foi o capítulo 1 do livro de Esther. E aqui conta uma história sobre o desafio da rainha contra o rei Xerxes. Nessa parte da história, percebemos como a sociedade daquela época era, em que o marido, de fato, tinha todo o poder, especialmente o rei, sobre a sua rainha. Vamos ver então, no próximo capítulo,
como Esté entra nessa história e se torna rainha. Vamos lá?